Uma das nações mais poderosas da Terra está despertando. Desde o fim catastrófico da Segunda Guerra Mundial, o Japão tem se dedicado ao pacifismo. Tóquio não faz guerra, Tóquio não constrói exércitos e Tóquio sempre se posiciona contra armas nucleares. É a quinta maior economia global, 11ª mais populosa e só perde para a China no Indo-Pacífico. Por quase um século, prometeu não repetir a destruição e o derramamento de sangue do passado. Hoje, os sonhos imperiais do Japão já ficaram para trás, mas a mudança está no horizonte mais uma vez. Além dos mares ocidentais, o Japão enfrenta um rival na China, que se tornou muito poderosa ao norte. O Japão viu a Rússia travar uma guerra de conquista, algo impensável no século XXI. Ao sul fica Taiwan, aliado discreto e possível gatilho que não pode cair sob controle chinês ou toda a região estará em risco. Do outro lado do Oceano Oriental está a América, antes inimiga do Japão, depois aliada e agora superpotência global que pode abandonar seus aliados tradicionais aos lobos. O Japão está pronto para o desafio e se prepara para combater, pegando em armas pela primeira vez em gerações. Tóquio entende sua posição regional, entende suas vulnerabilidades e conhece seu inimigo. Agora, Tóquio precisa construir um exército. E se conseguir acertar esse exército, então Pequim, Pyongyang e qualquer outro desafiante na região podem estar em sérios apuros. O sol nascente se ergue novamente. Ninguém virá em auxílio de uma nação que apoia a decisão de se defender com as próprias mãos. Esse foi o imensamente popular primeiro-ministro Sani Takishi, dirigindo-se à sua nação na segunda-feira, 9 de fevereiro, apenas algumas horas depois de Takishi ter alcançado a maior vitória eleitoral de qualquer político japonês em gerações. Vamos ouvir muito o nome dela hoje, pois sem seus esforços no governo japonês, a estratégia de rearmamento do Japão nem estaria em pauta. Então, para aqueles que talvez não conheçam a história de Takaichi, aqui vai a versão bem resumida. Ela assumiu o cargo em outubro e, apesar de ser a primeira mulher a liderar o Japão como primeira-ministra, esperava-se que seu mandato fosse apenas mais um entre administrações farsescas de políticos velhos e desconectados de um partido decadente. Logo, Takaichi ganhou destaque, não só como ícone cultural ligado a motos e heavy metal, mas também como agitadora e defensora da guerra. E alguém com coragem suficiente para enfrentar a China por causa de Taiwan e determinação para continuar a luta, independentemente de qualquer indignação vinda de Pequim. Ela fez uma grande aposta no início deste ano e convocou uma eleição antecipada para fevereiro, no momento em que seu partido nem sequer conseguia formar um governo sem um parceiro de coalizão. Dizer que a aposta dela valeu a pena seria um baita eufemismo. Takaichi saiu da eleição com mais de 2/3 de supermaioria para o seu partido. Primeira vez na história que o partido conquista vitória tão grande, dando a ela amplo mandato para liderar o país. Essa vitória é realmente importante. Ao votar no partido de Takaichi, em fevereiro, os japoneses não aprovaram só sua promessa de cortes de impostos, nem sua popularidade. Eles aprovaram a visão de Takaichi para a reforma e expansão mais ambiciosa das Forças Armadas japonesas desde os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente, o Japão não tem forças armadas, conforme a Constituição japonesa adotada sob ocupação aliada. Após o fim da guerra, o Japão se comprometeu a nunca manter forças armadas ou construir qualquer outro meio de combate e prática de guerra. Claro, a Guerra Fria aconteceu e abrir mão totalmente de todas as capacidades militares não era exatamente uma decisão sábia. O país reinterpretou sua Constituição para criar as Forças de Autodefesa do Japão. Hoje, as Forças de Autodefesa têm pouco mais de 250 mil militares ativos e 56 mil reservistas e, tecnicamente, é permitido usar essa força para se defender ou para defender qualquer aliado que enfrente, abre aspas, uma situação de crise existencial. Mesmo assim, o Japão abriu mão do direito de declarar guerra. O país prometeu não usar força militar em assuntos internacionais e suas forças só atuam no exterior em missões de paz, ajuda a desastres e operações, geralmente sem combate. O Japão também assumiu total compromisso com o desarmamento e a não proliferação nuclear. Uma decisão compreensível, já que o Japão é o único país atacado com armas nucleares por outra potência mundial.
Mas, nas últimas décadas, o cálculo estratégico do Japão e a postura antimilitarista de seu povo começaram a mudar. Sob a liderança do popular líder japonês de longa data, Shinzo Abe, o principal partido liberal-democrata defendeu revisões ao artigo 9 da Constituição do Japão, o artigo que impede o Japão de construir um exército propriamente dito. A ideia ficou mais popular, como mostra a vitória expressiva de Takaichi. E essa aceitação tem uma razão. O Japão tem acompanhado a quebra de princípios antes inviáveis da ordem global pós-Guerra Fria. A Rússia, separada do Japão por apenas 13 quilômetros em seus pontos mais próximos, tem conduzido uma campanha de conquista na Ucrânia nos últimos 4 anos. Com a China tornando-se uma superpotência global nos anos 2020, a ameaça de invasão a Taiwan ficou muito real e o país construiu um exército equivalente. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, sob Donald Trump, começaram a se afastar do seu papel de garantidor de segurança para seus aliados. Enquanto Trump e seus aliados deram mais prioridade ao Japão do que, por exemplo, a aliança da OTAN, e Trump é um grande fã pessoalmente de Takaichi. Os líderes japoneses sabem que os Estados Unidos não são tão confiáveis quanto antes. E as nações que os Estados Unidos respeitam o suficiente para honrar seus compromissos são aquelas que estão visivelmente indo além para fortalecer seus próprios militares. O mundo está mudando e o Japão tem um rival imensamente poderoso à sua porta. E se o Japão quiser garantir sua própria soberania por muito tempo no futuro, então seria sensato reconsiderar os compromissos pacifistas que assumiu lá na década de 1940. Agora, só porque o Japão não tem um exército propriamente dito, não significa que ele não poderia construir um se quisesse. Em vez de ser o fraco designado no cenário internacional, o Japão é mais como aquele garoto que foi criado em uma fazenda. Ficou inexplicavelmente forte e ótimo em lutar, mas evita confrontos ao máximo, pois sabe como a violência pode sair do controle. O Japão continua sendo a 5ª maior economia do mundo, apesar de recentemente ter sido ultrapassado pela Índia. À frente da Grã-Bretanha, França, Itália e Rússia, que dedicam, digamos, 4% do seu PIB à defesa, o Japão teria o 3º maior orçamento de defesa do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O Japão não tem vários recursos típicos de países com exército moderno, como um serviço de inteligência. Mas o país possui algumas das melhores tecnologias e o 3º maior centro de manufatura do mundo. O mesmo se aplica a questões nucleares, já que o Japão está totalmente comprometido a não fabricar armas nucleares, ao menos por hora. É a principal nação com potencial nuclear do planeta, o que significa que possui todas as ferramentas, todo o conhecimento institucional, todos os materiais nucleares e todos os mecanismos de entrega em tempo de guerra para construir uma arma nuclear funcional. Em apenas alguns meses, se realmente quisesse, mesmo em seu estado atual. As forças de autodefesa têm ou terão cerca de 750 tanques de batalha, além de quantidade similar de obuseiros autopropulsados e lançadores múltiplos de foguetes. 23 submarinos, 2 porta-aviões leves, 40 e 2 contratorpedeiros, mais de 150 F-15 Eagles, feitos sob medida, e eventualmente quase 150 aeronaves F-35 Lightning. Eita força de autodefesa, pessoal! Ainda tem um complexo militar industrial desenvolvido, capaz de produzir navios e artilharia em larga escala. Participa de projetos de pesquisa e design avançados como o GCAP, que busca desenvolver uma aeronave de caça de 6ª geração em parceria com Grã-Bretanha e Itália. Tudo isso é para dizer que o Japão voluntariamente limitou suas capacidades de defesa por quase um século. E mesmo assim, suas forças armadas, seu complexo industrial de defesa e suas capacidades nucleares latentes são melhores do que a maioria das nações do mundo poderia sonhar. Para a China. Isso levanta uma pergunta muito desconfortável. Como o Japão seria se Tóquio realmente começasse a tentar? Vamos focar no Japão como rival da China ao responder essa pergunta. Especificamente, a Rússia, com sua população e seu poder militar concentrados em seu flanco ocidental, dificilmente representa uma ameaça para o Japão hoje. E a Coreia do Norte, por mais turbulenta e rebelde que seja, está muito firmemente sob o controle da China. Pequim é o adversário claro de Tóquio nas próximas décadas. O Japão terá que dissuadir a China de uma agressão militar direta ou lidar com ela caso ocorra. Ao analisarmos o rearmamento japonês, não basta apenas criar um exército forte.
o Japão precisa de forças que enfrentem a China. E seu sucesso ou fracasso vai determinar o futuro de todo o Indo-Pacífico. Terra, ar e mar. Certo, vamos começar com os esforços do Japão para se reconstruir nos 3 domínios principais que ainda definem, em grande parte, a guerra moderna: suas capacidades em terra, no ar e no mar. Em cada caso, destacaremos os preparativos que o Japão precisaria para o tipo de guerra provável contra a China. De forma simples, é impensável que Pequim e Tóquio entrem em guerra diretamente no território uma da outra em breve. Tanto por razões políticas, econômicas e estratégicas, quanto porque nenhuma das nações possui o equipamento necessário para que isso aconteça. É mais provável que China e Japão travem futuramente batalhas anfíbias, avançando de ilha em ilha. Isso se concentraria em outro local como Taiwan, Filipinas ou Península Coreana. Nessa guerra, forças japonesas e chinesas podem travar batalhas aéreas ou navais próximas de seus territórios. Podemos presumir que nenhuma das nações invadiria o território continental da outra por esse motivo. Vamos aos ativos navais do Japão, onde os 2 porta-aviões leves do país e seus 2 porta-helicópteros permitiriam competir com os 3 porta-aviões que atualmente formam o centro da frota chinesa. No entanto, em outras capacidades navais, o Japão está em desvantagem numérica. Os cerca de 40 destroyers do Japão são um bom equivalente aos cerca de 50 destroyers da China, mas os chineses contam com o apoio de várias dezenas de fragatas, várias dezenas de corvetas e embarcações do tamanho de navios de guerra da Guarda Costeira Chinesa. Pior ainda, a China constrói navios rapidamente e deve lançar pelo menos meia dúzia de porta-aviões em breve. Produzindo dezenas de novos cascos anualmente, essa grande quantidade de navios é um problema tanto para o Japão quanto para os Estados Unidos. Que, em caso de conflito total, a China poderia dominar as águas próximas à zona de combate, concentrando tanto poder naval na periferia que o Japão precisaria de uma ofensiva completa, apenas para tentar romper e alcançar seus aliados. Para combater essa capacidade, o Japão poderia seguir alguns caminhos diferentes. Pode se comprometer a aumentar sua própria frota de superfície, ou pode focar em construir e confiar em uma força maior de submarinos. Ou pode investir pesado em tecnologia não tripulada, como drones kamikaze, barcos e submarinos autônomos. A primeira opção, aumentar a frota de superfície do Japão, permitiria que Tóquio dissuadisse melhor a China ou até mesmo enfrentasse a China diretamente. As outras 2 opções desistiriam de enfrentar diretamente os navios chineses, preferindo afundá-los onde fossem encontrados. As 2 últimas opções têm vantagens estratégicas reais. Para começar, o Japão pode simplesmente estar muito atrás da China em termos de pura capacidade de enfrentamento de navios para justificar tentar alcançar esse nível. Sem falar que o Japão está em desvantagem econômica e populacional em relação à China. O Japão tem menos dinheiro para gastar e menos pessoas para perder. Navios de guerra caros e bem equipados podem ser um grande problema, e priorizar submarinos também não seria solução muito melhor. O Japão possui algumas dezenas de submarinos, mas está claramente atrás dos 66 submarinos reconhecidos da China, que ainda tem mais em produção. Além disso, a China se prepara há décadas para uma guerra naval contra Japão e Estados Unidos. E hoje, sabe-se que o arsenal chinês de mísseis antinávio incomodou alguns líderes de defesa americanos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ou secretário de Guerra, se preferir, disse a um entrevistador: em 2025, esses mísseis hipersônicos chineses podem, segundo ele, destruir 10 porta-aviões nos primeiros 20 minutos de um conflito hipotético entre Estados Unidos e China. Para o Japão, o cálculo estratégico é bastante simples: fortalecer as capacidades navais, mas tentar não priorizar investimentos que só vão acabar no fundo do mar. Para isso, o Japão planeja expandir rapidamente sua frota naval tripulada, incluindo uma linha de 12 novas fragatas em apenas 5 anos, vários novos destroyers e uma possível linha de submarinos movidos à energia nuclear. O Japão também está planejando um destroyer de defesa aérea de nova geração, previsto para ser adotado na década de 2030, mas o Japão também começa a adquirir justamente os veículos subaquáticos não tripulados que preocupam os estrategistas militares chineses. No fim de janeiro de 2026, o Japão anunciou a posse de drones subaquáticos, divulgando fotos de modelos longos,
furtivos e em formato de torpedo, projetos capazes de ficar submersos por longos períodos antes de localizar navios inimigos e causar danos aos seus cascos. O Japão desenvolve drones subaquáticos extra grandes, enquanto seu aliado em Washington trabalha em projetos que o país pode copiar ou melhorar. Assim como a poderosa Manta Ray da Northrop Grumman, o Japão desenvolve rapidamente barcos-drones como os usados pela Ucrânia contra a Rússia e drones hidroaviões capazes de pousar na água mesmo com o mar agitado. Depois, havia as forças anfíbias japonesas, navios de desembarque e tropas essenciais para guerras de conquista de ilhas no Pacífico. O Japão negligenciou essa área por muito tempo devido à sua constituição. Afinal, por que teria navios de desembarque ou unidades de assalto se só podia se defender? Se o Japão estivesse mais preparado para um conflito com a China no Indo-Pacífico, embarcações de desembarque seriam essenciais, junto à frota crescente de navios de guerra e submarinos. Não o suficiente para vencer a China no mar, mas talvez para romper defesas e apoiar desembarques em pontos específicos. O problema é que o Japão hoje só tem 3 navios de desembarque anfíbio adequados, cada um levando até 10 tanques principais e 330 soldados. O Japão começa a reduzir essa diferença ao encomendar navios menores, mas ainda precisa alterar sua constituição para realmente resolver o problema. Os formuladores de políticas japoneses sabem do problema. O Japão debate a compra de grandes navios de assalto anfíbio desde meados da década de 2010 e tem recursos e planos para adquiri-los ou construí-los. O mesmo ocorre com a força de fuzileiros navais japoneses, que Tóquio também carece bastante. Em 2018, o país criou sua primeira brigada de fuzileiros navais desde a Segunda Guerra Mundial, com 3.000 soldados e apoio de helicópteros. Ainda assim, isso não será suficiente. O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do EPL da China possui 45.000 soldados e o Japão precisará competir nesse setor assim que sua constituição permitir. No solo, as forças terrestres do Japão são formidáveis, com 150.000 soldados ativos e muitos blindados pesados. Inclui o tipo 10 tanque de batalha de 4ª geração, projetado e fabricado pelo Japão. Mas frente ao exército terrestre chinês, com quase 1 milhão de soldados, mais de 5.000 tanques modernos e muita artilharia e foguetes, isso não é suficiente. Novamente, essa é uma questão que o Japão realmente não poderá resolver até que sua constituição seja alterada. Construir um grande exército seria difícil de justificar, dado o compromisso atual do país com o pacifismo. Essa área está atualmente negligenciada nas decisões de gastos de defesa do Japão. Mas mesmo sem planos específicos das Forças Armadas japonesas, é possível identificar lacunas críticas que o Japão precisará preencher. A principal é a dos números absolutos. A população em idade de combate no Japão diminui rapidamente, mas ainda soma mais de 10 milhões, com os números de recrutamento provavelmente aumentando se o Japão conseguir elevar a idade de recrutamento e aumentar os incentivos oferecidos ao seu pessoal militar. Mas, diante desse desafio, líderes japoneses deveriam questionar: a estrutura militar do Japão deve seguir a de um exército global típico ou ser feita para os tipos de guerras que provavelmente enfrentará? Para esse fim, o Japão pode não optar por investir no aumento de suas forças terrestres, mas pode, em vez disso, direcionar recursos para formar uma força maior de fuzileiros navais e fornecer os equipamentos que os tornarão mais eficazes. E por fim, há a Força Aérea Japonesa, onde, novamente, a qualidade da força de combate do Japão está exatamente onde precisa estar, mas a quantidade é extremamente insuficiente em comparação com a China. Os F-15 do Japão estão sendo modernizados com radares avançados, novos processadores e mísseis antinávio de longo alcance, enquanto parte dos F-35 pode decolar de porta-aviões. Quando o Japão adquirir as aeronaves de 6ª geração do GCAP, chamadas FX, em Tóquio, sua capacidade de derrotar aeronaves chinesas aumentará muito. Possivelmente até incluindo os caças de 6ª geração que a China já testa como protótipos, mas essas aeronaves FX não estarão disponíveis tão cedo.
E enquanto os pedidos do F-35 do Japão ainda estão chegando, o país atualmente não parece planejar expandir sua frota de aeronaves de combate além dos aproximadamente 400 caças que já possui ou que estão encomendados. Isso é um grande problema, pois em alguns anos toda a ala de combate japonesa pode ser superada em número, só pelos caças J-20 de quinta geração da China, além de outras aeronaves furtivas e não furtivas produzidas em grande escala atualmente. Ainda pior, o Japão pode aposentar aviões atuais com a chegada de mais F-35SS. Há uma questão constitucional envolvida. Líderes japoneses podem ter planos em curso ou considerar novos grandes pedidos de aeronaves após revisarem o artigo 9. Se for o caso, o Japão deve priorizar ampliar sua frota de F-35, adquirindo novas e melhores aeronaves F-15 e ISIS, e talvez adquirindo caças europeus de quarta geração, como o Eurofighter ou um FAL, como solução provisória. Com o FX chegando, o Japão provavelmente não terá tempo para investir em novos projetos próprios, menos eficazes, apesar do conhecimento técnico. O maior problema do Japão vai além de sua frota de aviões de combate, pois o país depende há muito tempo do apoio dos Estados Unidos em caso de guerra no Indo-Pacífico. Como os Estados Unidos operam grandes frotas de aviões, de transporte estratégico e reabastecimento aéreo, o Japão não desenvolveu capacidade semelhante. Após a entrega dos pedidos pendentes, Tóquio terá cerca de 12 aviões de reabastecimento aéreo, 19 de transporte estratégico e 14 de transporte tático menor. Mas, em um futuro conflito, o Japão percebeu que não pode contar apenas que os Estados Unidos suprirão suas lacunas de capacidade. Em vez disso, o Japão está considerando ativamente a aquisição de mais aviões de transporte e mais aviões de reabastecimento, com possíveis compras do seu próprio C-2 ou do C-17 Globemaster americano a caminho. O Japão também demonstrou interesse no C-390 do Brasil, um avião de transporte de porte médio, situado entre o tático e o estratégico, com o alcance e a capacidade ideais, sendo perfeito para uma futura força aérea japonesa. Além disso, o Brasil poderia receber ajuda para produzir mais dessas aeronaves. E o Japão provavelmente ficaria mais do que feliz em abrir novas linhas de produção se puder ficar com as primeiras dezenas de unidades para si mesmo. Ao ampliar essas capacidades não combativas, o Japão poderia projetar mais poder pelo Pacífico e usar sua frota aérea e unidades anfíbias de forma mais estratégica, mesmo antes da expansão. Com mais apoio de reabastecedores indígenas, os F-35 e F-15 do Japão poderiam fazer missões de combate mais complexas e distantes, usando aeronaves de transporte rápidas e confiáveis, protegidas em espaço aéreo contestado. Tóquio pode empregar lançamentos aéreos e paraquedistas para suprir deficiências atuais em guerra de ilhas. Mesmo antes de contar com melhores navios ou mais fuzileiros navais em outras partes da ala aérea japonesa, o país precisa urgentemente ampliar suas capacidades de guerra eletrônica e aeronaves de reconhecimento. Mas o Japão poderia resolver esses problemas antes. O Japão tem tecnologia avançada e projetos de aeronaves civis para reduzir essa diferença em poucos anos, especialmente com o apoio de Washington. A seguir, discutiremos as medidas menos convencionais que o Japão precisará adotar para se preparar para um grande conflito no século XXI. Mas antes de chegarmos a isso, precisamos tirar um momento para falar sobre algo muito importante para a nossa equipe. Aqui no Warfronts, nosso serviço de assinatura premium, o Front Stock, que você vê lá no Front Stock, nossa equipe vai ainda mais fundo nos conflitos globais, na geopolítica e nas influências ocultas que moldam o nosso mundo. Assinantes têm acesso exclusivo a 2 episódios premium por semana e a todo o nosso catálogo de artigos com jornalistas premiados e especialistas globais. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano e nos ajuda a manter a independência e ampliar o conteúdo gratuito no YouTube. Ao visitar a França, assine nossa newsletter War France Weekly por e-mail 2 vezes por semana. Aliás, é totalmente gratuito e você receberá atualizações regulares das histórias em andamento. Agora vamos voltar ao Japão. Um arsenal moderno,
Forças armadas, navais e aéreas fortes serão úteis ao Japão ao se preparar e talvez participar de futuros conflitos na região. Como qualquer espectador regular de Warfronts sabe, estamos nos anos 2020. A guerra moderna não se resume a montar os 3 principais componentes de um exército tradicional e torcer pelo melhor. Embora as decisões de aquisição do Japão tenham sido fortemente limitadas pelo seu compromisso com o pacifismo, os líderes militares e civis do país reconheceram a natureza mutável da guerra de forma mais competente do que a maioria de seus colegas internacionais. Tóquio entende isso muito bem. Nações que investem em mísseis de longo alcance, altamente capazes para dissuadir seus adversários e enfatizam drones e outras novas tecnologias para suas próprias forças, estão em uma vantagem substancial. Substancial tanto para lutar quanto para dissuadir conflitos futuros. Para o Japão, nenhuma nova capacidade tem sido tão importante quanto os mísseis de longo alcance, área em que Tóquio fez grandes pedidos nos últimos anos. O Japão pretende adquirir até 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk modernizados, fabricados nos Estados Unidos em seu pedido atual, cada um com alcance de até 1.600 quilômetros. O país está modernizando seu míssil. Tipo 12 de produção nacional, um modelo antinávio lançado de terra que agora conta com alcance superior a 1.000 quilômetros. Empresas de defesa japonesas desenvolvem mísseis lançados por submarinos e o país comprou muitos mísseis americanos de longo alcance para apoiá-los. Ainda mais importante a longo prazo, o Japão está trabalhando em várias frentes para desenvolver mísseis hipersônicos, não mísseis balísticos que voam em arcos altos e por acaso ultrapassam Mach 5, mas mísseis de cruzeiro manobráveis que podem contornar as defesas chinesas a curta distância. Recentemente, o Japão revelou acidentalmente um sistema de mísseis multiuso chamado CHI, projetado para lidar com confrontos próximos com navios e blindados inimigos. Também há o chamado novo SSM, um míssil de cruzeiro que foi visto em vídeo realizando manobras evasivas de tonel. Nas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa do Japão, o foco na aquisição de novos mísseis não é tanto proteger o território japonês, mas sim ser capaz de revidar contra a China, onde mísseis de longo alcance são tão importantes que são gerenciados por uma força de foguetes separada, e não por nenhum outro ramo das Forças Armadas. Isso garante um contra-ataque danoso contra a China, especialmente um que possa ser lançado de forma imprevisível a partir de aeronaves e submarinos. O Japão espera dificultar ainda mais para a China considerar algum dia envolver-se em conflitos diretos com o Japão. Para isso, o Japão começou a realizar testes de mísseis em seu próprio território pela primeira vez na história. Está prestes a implantar seu primeiro grupo de mísseis de longo alcance em março. Mais uma vez, a Constituição do Japão faz diferença. Essas ordens e projetos são aqueles que o Japão pode atualmente considerar sem violar suas próprias leis. Mas, uma vez que a Constituição do país mude, como agora parece bastante provável que aconteça, o Japão pode investir em mísseis capazes de atingir Pequim a partir de Tóquio ou alcançar o Mar do Sul da China para defender Taiwan. Depois, há a guerra com drones. Só em 2026, Tóquio investiu quase US$1 bilhão no programa Escudo, que busca criar uma barreira de drones ao redor das costas do Japão. O escudo vai unir drones aéreos de superfície e submarinos para missões de inteligência, coleta de dados e ataques, formando uma rede de monitoramento semi-autônoma. Para preservar a soberania do Japão, o país está construindo vários tipos de pequenos drones de ataque aéreo ao mesmo tempo, cada um deles sendo desenvolvido de forma que permita ao Japão colocá-los em produção em larga escala. O país investe rapidamente na produção de novos drones FPV para seus soldados, adaptando-se ao estilo de guerra predominante na Ucrânia. Enquanto se prepara para adquirir drones de inteligência e ataque dos Estados Unidos, Turquia e outros países. O programa Samurai do Japão foi lançado em 2025, com o Japão trabalhando ao lado dos Estados Unidos para construir drones aéreos totalmente habilitados por IA, capazes de realizar operações de forma autônoma. O país busca priorizar drones de vigilância de longa duração, adaptar modelos para lançamento em navios e acumular drones kamikaze unidirecionais para ataques de enxame integrados.
Já citamos os esforços do Japão em criar drones submarinos para várias finalidades, inclusive como armas de ataque unidirecional contra navios chineses. Em todos os casos, Tóquio está trabalhando para desenvolver essas capacidades muito rapidamente, sem nenhuma hesitação ou indecisão burocrática, como acontece com seus equivalentes europeus. E há também a defesa aérea, na qual o Japão tem sido agressivo ao expandir e reforçar sua cobertura contra ameaças futuras. Claro, isso faz sentido, pois construir defesas aéreas dificilmente é ofensivo, facilitando a justificativa de grandes gastos com equipamentos. Diante das restrições constitucionais do Japão e da ameaça de mísseis chineses de longo alcance, o Japão aumentou substancialmente as defesas que posiciona em ilhas periféricas, muitas vezes desabitadas, ao longo do arquipélago japonês, aproveitando ao máximo sua capacidade de posicionar defesas longe dos centros populacionais. Seu programa Shield Drone inclui elementos substanciais de defesa aérea e o Japão está introduzindo novas embarcações navais focadas em defesa aérea para entrar em serviço em um futuro próximo. O país está produzindo mísseis de médio alcance otimizados para interceptar armas hipersônicas inimigas e desenvolvendo suas próprias defesas hipersônicas. O país já conta com vários sistemas Patriot americanos e pode querer novos sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos, inclusive em desenvolvimento, conforme evoluem seus mísseis, drones e defesas. O Japão também busca aprimorar rapidamente suas capacidades militares em diversas áreas ao mesmo tempo. O país está priorizando a logística militar, investindo em infraestrutura e em navios e veículos para movimentar tropas mais rapidamente por uma área maior do território japonês. Está construindo quase 100 novos depósitos de munição na próxima década, principalmente ao longo de sua cadeia de ilhas no sudoeste, para garantir munições pré-posicionadas em caso de conflito futuro. No ciberespaço, o Japão moderniza rapidamente sua infraestrutura digital e proteção, enquanto a ampliação de sua capacidade ofensiva é desconhecida, mas provável. No espaço, o Japão está trabalhando para construir uma constelação de aproximadamente 50 satélites em órbita baixa da Terra para rastrear lançamentos de mísseis hipersônicos. Também faz parcerias com a iniciativa privada para criar diversos satélites de vigilância e imageamento. Junto com os Estados Unidos, o Japão está explorando a possibilidade de expandir reservas de tecnologias de uso dual, como, por exemplo, balsas civis, que podem servir também como embarcações de transporte. Para equipamentos militares ou inteligência artificial e robótica, ferramentas que poderiam ser adaptadas para se tornarem futuros instrumentos de combate. O país investe fortemente em sua indústria de defesa, impulsionado pelo boom de investimentos estrangeiros após a vitória eleitoral de Takaichi. Começou a receber encomendas estrangeiras de equipamentos militares, financiando linhas de produção e instalações que podem ser usadas pelo Japão em guerras. Em 2026, o Japão criará uma nova agência nacional de inteligência centralizada, prevista para julho. Claro, também existe a questão nuclear, que ainda está fervendo sob a superfície. Embora o Japão não pareça propenso a construir armas nucleares em breve, as atitudes sobre a bomba estão mudando no país. E com Takaichi e nossos aliados agora recebendo um mandato claro para liderar a nação, eles podem decidir trazer a conversa nuclear para o centro das atenções nos próximos anos. Se o Japão começasse a considerar a possibilidade, poderia adquirir armas nucleares muito rapidamente. O país possui urânio e plutônio em grau de armamento em abundância, além de toda a tecnologia e conhecimento institucional necessários para converter esse material em uma arma real. O Japão poderia cumprir essa tarefa rapidamente, talvez em segredo, e até com possível ajuda direta dos Estados Unidos. Décadas atrás, um programa nuclear secreto japonês teria arriscado o total ostracismo do Japão pelo mundo. As coisas mudaram, pois a ordem internacional colapsa e a China se aproxima da paridade nuclear com Rússia e Estados Unidos. E se o objetivo final do Japão, em seu movimento mais amplo de rearmamento, é evitar um conflito com a China, então não existe dissuasão maior do que uma arma nuclear. Mesmo que o Japão não construa sua própria bomba, há outra questão sobre as armas nucleares americanas, proibidas há muito tempo no Japão. As ogivas de Washington podem ser um bom compromisso e mais um motivo para os Estados Unidos manterem o Japão próximo.
Por fim, é preciso considerar o lado financeiro, e o Japão deve manter os limites de sua Constituição atual por enquanto. Antes de meados de 2020, o Japão gastava menos de 1% do PIB em defesa. Apesar de estar aumentando os gastos, o Japão só atingirá 2% do PIB em defesa até 2027, o que já é muito melhor do que antes. E 2% do PIB do Japão é uma quantia enorme de dinheiro, quase 90 bilhões de dólares por ano, com base na projeção do PIB japonês para 2025. Mas em termos percentuais, esse número ainda empalidece em comparação com outras nações que estão se remilitarizando, especialmente na aliança da OTAN. Esses países europeus estão comprometidos a gastar 5% inteiro do seu PIB em defesa até 2035, incluindo 3,5% nos chamados requisitos essenciais, e o restante em infraestrutura relacionada à segurança. Atualmente, líderes japoneses teriam dificuldade para repetir isso, mesmo com o novo mandato expressivo de Takaichi nestas eleições antecipadas. Mas com um pouco mais de tempo e uma conveniente revisão constitucional, o Japão pode ser capaz de eliminar essa barreira de uma vez por todas. Se isso acontecer, então Tóquio poderá começar a investir somas realmente impressionantes em seu setor militar todos os anos, abrindo caminho para uma rápida expansão das forças armadas japonesas em todas as direções. De uma só vez, gastando 3,5% do seu PIB. O Japão poderia comprar quase 2.000 caças F-35 a 14.000 unidades do seu tanque de batalha principal, tipo 10 ou 12 porta-aviões classe Ford dos Estados Unidos. Considerando os gastos de apenas um ano, mas obviamente gastos militares não funcionam assim. Mas o importante a entender aqui é a enorme escala do que o Japão pode construir e comprar se a nação realmente se dedicar totalmente à tarefa. Esse tipo de dinheiro industrial de defesa permitiria ao Japão financiar classes inteiras de novos navios de guerra, P&D, aquisição de novas aeronaves de combate e até criar novos ramos das Forças Armadas em um ritmo impensável para a maioria das nações avançadas. Líder da matilha. Em um mundo onde o Japão decide ultrapassar suas restrições militares do pós-guerra e se transformar em uma potência militar buscando paridade com a China. Então, o Japão tem os recursos, a vontade institucional e o capital para ter sucesso, mas também precisamos considerar um fator final no Indo-Pacífico. O Japão nunca lutará sozinho, mas pode ter que encarar que os Estados Unidos talvez não estejam presentes quando mais precisa. Se o Japão realmente seguir o caminho do rearmamento, então vai se tornar a potência regional que enfrenta a China. Isso não só transforma o Japão em um jogador militar relevante, mas também faz do Japão o líder em uma aliança geoestratégica de conveniência entre todos os governos da região, que preferem evitar passar o próximo século sob o domínio de Pequim. Com o Japão no centro de uma aliança Indo-Pacífico, seja formal ou informal, há duas outras nações que seriam absolutamente indispensáveis para qualquer coisa que o Japão tente realizar. A primeira é a Austrália, onde Tóquio e Canberra vêm aprofundando sua relação de defesa há anos. Atualmente, as duas nações se consideram, entre aspas, parceiros estratégicos especiais. O Japão constrói novas fragatas navais para a Austrália, que usa bases japonesas para reabastecimento. Seus militares fazem parcerias em diversos equipamentos interoperáveis, como o F-30 e 5A Austrália. Também aumenta seus gastos militares. E embora não seja uma força de combate particularmente grande, com menos de 60.000 soldados em tempos de paz, é uma força de alta tecnologia, com uma força aérea especialmente robusta. Temos também a Coreia do Sul, país com relação historicamente complexa e desafiadora com o Japão, mas que construiu laços bem mais fortes com o Japão nos últimos anos. Por meio de seu aliado mútuo, os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul melhoraram muito sua cooperação, desenvolvendo uma parceria mais ampla de compartilhamento de informações e de indústria militar. No fim de janeiro, as duas nações concordaram em aprofundar seus laços, embora a natureza desse avanço ainda não esteja clara. Assim como a Austrália, a Coreia do Sul tem um exército grande, 450.000 soldados na ativa em tempo de paz e mais de 3 milhões de reservistas.
O complexo militar industrial da Coreia do Sul é um dos poucos comparáveis ao do Japão, principalmente na construção naval e setores onde ambos podem se unir para competir com a China. Atuando com a Austrália e Coreia do Sul, o Japão pode se posicionar à frente de uma parceria muito poderosa, aproveitando o poder econômico combinado que supera em muito qualquer nação, exceto os Estados Unidos ou a China. Juntos, os três conseguem fabricar em massa diversos equipamentos de guerra avançados. Com a Coreia do Sul, eles têm mão de obra suficiente para ameaçar a China no campo de batalha. Juntos, os três podem cobrir a ampla região do Indo-Pacífico, especialmente com apoio de outras capitais que discutiremos a seguir. E embora a Coreia do Sul e o Japão estejam desconfortavelmente próximos da China, eles são muito mais capazes de lidar com essa ameaça juntos do que separados. Por fim, ao permanecerem unidos, esses três aliados próximos dos Estados Unidos podem aumentar as chances de que a América continue atenta aos assuntos do Indo-Pacífico e interviria para defender qualquer deles, mesmo em conflitos onde os Estados Unidos talvez não agissem, caso esse trio de aliados não estivesse envolvido. Se, por exemplo, a China atacar Taiwan e os Estados Unidos não estiverem dispostos a intervir, o Japão e seus aliados poderiam, hipoteticamente, usar seu poder geopolítico para arrastar os Estados Unidos para o conflito de qualquer maneira. Basicamente, colocando-se na frente da China e forçando os Estados Unidos a cerrar os dentes e tirar seus aliados de uma enrascada. Para Washington, sacrificar Taiwan é possível, mesmo que improvável. Mas sacrificar Austrália, Coreia do Sul e Japão de uma só vez seria impensável, especialmente considerando o poder de fogo dos Estados Unidos, que já é vulnerável na região. Sobre Taiwan, a semi-nação autônoma é relevante para o Japão, não tanto como aliada, mas como possível campo de batalha. O mesmo se aplica às Filipinas, nação que a China tem alvejado implacavelmente nas últimas décadas, especialmente nos anos recentes. O Japão sempre manteve ambiguidade sobre sua posição diante de uma invasão chinesa de Taiwan, embora a intervenção fosse provável. Mas agora, qualquer ambiguidade restante foi destruída por Takaichi. Em 2025, Takaichi indignou Pequim ao dizer que um ataque chinês a Taiwan seria uma crise existencial para o Japão. Ou seja, que o Japão estaria apto e disposto a intervir diretamente, mesmo sob as limitações constitucionais atuais. O Japão trabalha de forma não oficial para ajudar Taiwan da melhor maneira possível. Embora não venda armas a Taipei, o Japão posiciona com antecedência importantes ativos logísticos e militares perto de Taiwan. Para facilitar futuras intervenções nas Filipinas, o Japão firmou novos acordos de segurança com Manila em 2024, ampliando a cooperação em treinamento, exercícios, defesa, indústria e compartilhamento de inteligência. Apesar de não serem aliadas formais, as nações já o são na prática. E o Japão aumenta sua capacidade de defender e lutar no território tanto de Taiwan quanto das Filipinas, ao garantir que tem laços fortes com ambos. Em seguida, há algumas nações que podemos considerar como potenciais aliadas do Japão, aliadas silenciosas ou ocultas do Japão, ou às vezes um pouco de ambos. A Indonésia é o primeiro país onde Tóquio e Jacarta ampliam rapidamente a cooperação militar, especialmente em questões marítimas e cibersegurança. Embora a Indonésia tenha estado, há muito tempo, pelo menos parcialmente, dentro da esfera de influência geopolítica da China, Jacarta tem demonstrado cada vez mais interesse em traçar seu próprio caminho de maneiras que podem torná-la muito útil para o Japão em um conflito futuro. O mesmo ocorre em Singapura, que já tinha fortes laços com o Japão e agora amplia parcerias de segurança com Tóquio em várias áreas. Ao mesmo tempo, a Malásia também está fortalecendo seus laços com o Japão ano após ano, e juntas, esse trio específico de nações pode fornecer ao Japão uma vantagem absolutamente crucial sobre Pequim. Juntas, as três têm o potencial de ou abrir o Estreito de Malaca para a China ou fechá-lo. Se escolherem a segunda opção, privarão a China da rota marítima essencial para sua sobrevivência e para sustentar um esforço de guerra. Não há garantias de que as três se alinhem com Tóquio no futuro ou que sequer se alinhem na mesma direção umas com as outras. Mas Tóquio vai precisar tentar garantir que todas estejam do seu lado.
Da mesma forma, no Vietnã, o Japão recentemente elevou sua relação de defesa a uma parceria estratégica abrangente. Os dois países cooperam em questões diplomáticas e militares de alto nível. O Japão tornou-se um importante garantidor de segurança para o Vietnã no Mar do Sul da China, enquanto o Vietnã, comunista, depende da China como principal parceiro de treinamento. Hanoi adota postura cautelosa e cética diante de Pequim, sobretudo em segurança regional, devido a disputas territoriais, guerras e a aproximação do Vietnã com o Ocidente. O Japão também vê a Tailândia como parceiro estratégico essencial após novo acordo elevado em 2025. Nem a Tailândia, nem o Vietnã estariam ansiosos por um conflito com a China no futuro. O Japão pode ao menos focar em mantê-los neutros e se mostrar como defensor de seus interesses contra a China, que pode ser vista como expansionista. Isso simplesmente os engolirá eventualmente se o Japão não intervir. E por fim, há o fator estratégico imprevisível a considerar: a Índia. Enquanto a autonomia estratégica de Nova Delhi tem sido um componente fundamental de sua abordagem de política externa há gerações, Índia e Japão mantêm uma forte relação de segurança e estratégia, reafirmada em 2025 com novos compromissos para aprofundar a parceria e fortalecer suas forças armadas. Japão e Índia trabalham juntos em questões militares e industriais. Eles concordaram em fornecer suprimentos e serviços um ao outro desde 2021 e possuem uma relação estabelecida de compartilhamento de inteligência. Embora a Índia ainda priorize seus próprios objetivos geoestratégicos autônomos, não passou despercebido para a liderança de nenhum dos dois países que Índia e Japão compartilham um inimigo em comum. Eles são a quarta e quinta maiores economias do mundo e ambos acreditam que caminham para confrontos estratégicos de gerações com Pequim. Eles também podem colaborar sem se atrapalhar. Índia e Sul da Ásia, Japão e Pacífico, enfrentando a China em duas frentes, se necessário. Para o Japão, criar alianças é tão essencial quanto reconstruir suas forças armadas, por três motivos principais. Primeiro, o Japão ganharia uma enorme vantagem geoestratégica e poder ao se posicionar à frente de um grupo essencialmente anti-chinês de governos regionais. Essa posição daria ao Japão novas oportunidades militares, econômicas e diplomáticas, mesmo em tempos de paz. O Japão também conseguiria manter e evoluir o equilíbrio regional que controla a China até hoje. Sem a atuação proativa de Tóquio, a segurança do Indo-Pacífico poderia ter desmoronado apenas com a sugestão de que os Estados Unidos abdicariam de suas responsabilidades. Como a aliança da OTAN tem estado em risco de experimentar na Europa. E talvez o mais importante, o Japão terá mais facilidade em lutar contra a China se conseguir ampliar o número e a distribuição geográfica de aliados. Num cenário em que só o Japão se opusesse, por exemplo, a uma invasão chinesa de Taiwan. Esse confronto provavelmente resultaria em uma derrota honrosa, com Taipei caindo para o Partido Comunista Chinês e o Japão tentando intervir, mas sendo impedido e isolado de Taiwan. No fim, a China é poderosa demais. Pode concentrar recursos e vencer uma guerra por quantidade ou estratégia, especialmente nos primeiros anos do rearmamento japonês. Mas se a China ainda enfrentaria a Coreia do Sul e a Austrália, além de monitorar a linha de frente nas Filipinas. Também teria que gastar recursos bloqueando ou atacando o Estreito de Malaca e possivelmente enfrentar uma guerra com a Índia no sudoeste. Então a tarefa do Japão se torna muito mais fácil de cumprir. E lembre-se, o objetivo do Japão não é entrar em guerra com a China. O objetivo do Japão é evitar uma guerra com a China. E a dissuasão se torna muito mais fácil se a China souber que está cercada. Essa divisão estratégica dá ao Japão uma última vantagem crítica: a oportunidade de servir como multiplicador de forças, em vez de atuar sozinho como uma força combatente. O Japão não tem como competir em números com a China, e devido à sua população limitada, provavelmente nunca terá, mesmo com o rearmamento mais ambicioso de Taikaichi. Se o Japão contar com parceiros regionais para compensar a diferença numérica, poderá focar em fornecer tropas altamente treinadas e equipadas com tecnologia avançada onde sua presença for mais importante. O Japão está formando um exército muito mais avançado que a maioria dos parceiros regionais,
exceto a Coreia do Sul. Acompanha tecnologicamente e supera o Japão em números absolutos. Em todos os outros lugares, especialmente em países como as Filipinas ou até mesmo a Índia, unidades japonesas relativamente pequenas poderiam fazer uma diferença desproporcional. Isso pode ocorrer com o envio de aeronaves, navios avançados ou unidades terrestres equipadas com as melhores ferramentas de guerra, com drones disponíveis no Japão. De qualquer forma, o Japão se torna a espinha dorsal de uma defesa regional contra a China, sem precisar lutar essa guerra inteira sozinho. Não há garantias de que o rearmamento do Japão terá sucesso ou que as grandes ambições de Tóquio se concretizem. Desde resistência política até pressão geopolítica e falhas tecnológicas, ainda existem muitas maneiras de tudo isso dar errado. Mas o Japão tem a tecnologia, o dinheiro, o mandato político e a pura força de vontade para fazer o rearmamento dar certo. E o Japão pode muito bem inclinar o longo arco da história a seu favor. Obrigado por assistir